Já. Então, o Ciged, ele veio para substituir o SProWeb, tá? Uma das melhorias dele é que vai acabar com o papel, então a Jusceia não vai mais ter aquele documento físico andando de setor em setor, vai ser todo via sistema, desde o memorando até o processo, tá? Para acessar o Ciged, eu vou botar o link aí no, no comentários, é o ciged.amazonas.am.gov.br. Esse é o link do sistema, tá? Eu vou acessar ele aqui. Deixa eu tirar da... Tá. Esse aqui é a cara do sistema, tá? O início. Vocês acessando o ciged.amazonas, ele vai vir para essa tela aqui. Para acessar é só clicar em acessar com login e senha, tá? Os sistemas da Cefaz, por segurança, eles não habilitam para o gestor que está criando a conta de ele definir pré-definir uma senha. Todos os usuários que queiram acessar ele, né, que alguém tenha feito o cadastro dele, precisa vir aqui em alterar senha, colocar o seu CPF, opa, desculpa, estou indo tanto em alterar senha, esqueceu a senha, botar o CPF e o e-mail que foi cadastrado, o e-mail que vocês passaram para os gestores de setor que foi demandado para mim. E vai chegar uma senha para vocês, tá? Essa é o protocolo de segurança que a Cefaz utiliza para a criação de conta em qualquer sistema deles, tanto o Ciged quanto de contratos, tudo ele utiliza o mesmo protocolo de segurança. Deixa eu só ver aqui onde é que está minha câmera para eu... Deixa eu só interromper rapidinho meu compartilhamento, que eu sumiu aqui a tela de... Tá aqui. Só tirar ele daqui, me tirar da câmera também. Vamos lá. Vou utilizar um usuário de teste aqui, que vou utilizar o usuário da Manuela, tá? Vou fazer o cadastro no sistema de um documento e tramitações em cima dos usuários de vocês mesmos, tá? Como o sistema não tem um ambiente de teste, a gente tem que fazer os testes no ambiente normal mesmo do sistema. Então já fiz aqui uma senha para... Estou acessando já com uma senha dela. Então vamos lá. Esse é o sistema logado, tá? Ele sempre vai mostrar aqui o nome do usuário e o gabinete e o setor que ele está lotado. No caso, ela está lotada aqui no GabPres, tá? Que é o gabinete da presidência. Se tiver mais de um usuário... Gabriel, Oi. ativa aí o espelhamento da tela, mano. Oh, meu Deus. Como é que eu faço isso, né, pessoal? Não foi muito não, foi 10 segundos só. Tá, não começou, foi mal. Não estamos vendo a tela. Beleza, obrigado, Áureo. Vocês estão vendo agora? Tá, Sim, sim. tá. Então essa é a tela principal do sistema, onde eu estava falando aqui em cima. Ele mostra qual é o usuário que está logado e o setor que a pessoa tá? Sempre vai mostrar aqui em cima. Nessa primeira div aqui, tem a parte de tramitar, caixas para consultas, gestão de dossiês, que é a parte de juntar e desjuntar documento, os relatórios do sistema,
documentos digitais, que são os memorandos, para a criação de memorandos, e o arquivo virtual, tá? Essa parte aqui de baixo eu vou ir explicando de acordo com os trâmites que eu vou fazendo aqui, tá? Eu vou iniciar pelo memorando digital, tá? Aqui em documentos digitais você consegue criar o memorando. Então, no tipo de documento, ele vai marcar como memorando ou memorando circular. Para setores que não são gabinete, né, não são gabinete, não vai aparecer essa opção de memorando circular, tá? Aparecer só a opção de memorando. O número do memorando ele já é automático, tá? Depois a gente vai ter que ver em qual número tá os memorandos dos setores para passar para a SEAD para ela ajustar no sistema, tá? Para a gente dar só continuidade no que foi criado. Então o ano também é fixo. O setor, se a pessoa tiver cadastrada em mais de um setor, que ela pode estar cadastrada em vários setores, só vir nessa opção aqui de setor de origem vai aparecer os outros setores para ela, tá? Setor de destino, eu vou botar aqui o gabinete da vice, tá? O assunto, para memorando, o assunto é livre, tá? Então, eu vou cadastrar teste de memorando, primeiro treino. Então, esse é o assunto. Você pode redigir o memorando digital, onde vai abrir uma caixinha para você fazer o cadastro do memorando aqui. Como se fosse o Word, né? Você faz toda a parte de escrita. Vou botar aqui teste, descrição, memorando. De memorando. Tá? E você consegue gerar um documento. Como a Manuela ela não é usuária, o sistema ele trabalha assim na questão dos usuários. É, a, é, os servidores normais eles só podem criar um documento, eles não podem tramitar um documento. Os gestores do setor ou pessoas que têm a autorização de assinar documento são as únicas pessoas que conseguem tramitar. Então, nesse caso aqui, a Manuela não tem assinatura. Então, se eu clicar em assinar aqui, não vai dar a opção de ela assinar. Ó, documento assinado apenas para o gestor do setor GabiPress, que no caso é a Dani, tá? Mas o que ela pode fazer? Ela gera o documento, ela redige o documento e gera um temporário, tá? Ela pode ter a opção de visualizar o documento, vai estar como se estivesse no timbrado, tudo mais, já da própria junta, tá? Como se estivesse redigindo mesmo o documento. Vou voltar aqui e eu vou gerar um documento temporário, tá? Só um minutinho. Deixa eu atualizar a página rapidinho. Deslogou. Manuela, tu chegou a fazer um cadastro? O teu cadastro? Esqueci de pedir para te não mexer no teu usuário, tá? No momento, não, não tenta resetar a senha, tá? Deixa eu ir novamente aqui em documento digital. Por algum motivo ele deslogou, então ele não vai deixar você cadastrar quando ou passa muito tempo sem estar acessando, ou outra pessoa tenta logar, mas vai ser muito difícil se outra pessoa tentar logar, né? Então, setor de destino, tá aqui, gabinete da vice, assunto, teste, primeiro memorando. Vamos redigir, teste, descrição, memo. Tá, então já vimos como é que é a visualização. Vou gerar um arquivo temporário. Foi gerado, tá? Não está assinado. E tem a opção também de inserir um memorando em anexo. Então a gente pode vir, clicar aqui
inserir um documento temporário. Como ela não tem a opção de assinar, ela não vai conseguir gerar um documento assinado. Mas se for, no caso a Dani, vai clicar aqui em assinar documento, ele vai pedir para anexar o PDF e já vai aparecer com a assinatura dela na lateral, como se fosse com o token, tá? Então vou inserir outro documento, um memorando anexo, tá? E vou anexar. Então gerou dois arquivos, tá? De memorando e vou clicar em criar memorando. Documento criado, número do memorando é o 01. Se deseja visualizar o documento, eu vou dizer não. Vai dar a opção já de criar um outro em seguida. Já mudou a numeração aqui para o 002, como vocês podem ver. Vou aqui na opção de tramitar, tá? Ele vai voltar para aquela tela inicial. Aqui em caixa setor, vai aparecer o memorando que ela criou, memorando número 001, tá? Remetente, no caso dos terceirizados, como a gente não tem uma matrícula, eu criei uma matrícula seguindo uma ordem só de criação mesmo de usuários. Então, tem 24 terceirizados cadastrados. Então, vai do 01 até o 024 no final aqui, tá? Destino gabinete da presidência, ainda não saiu da presidência, tá? Tipo de memorando digital. Esse digital aqui embaixo ele é um processo, tá? Quando é processo ele aparece só digital, o tipo, a data, um prazo, ele dá um prazo automático de entrega aqui de 10 dias. Recebido, ao contrário do SProWeb, todos os documentos, quando eles chegam no setor, eles já vão... Deixa eu só mutar aqui a dona Farides, que está dando um latido. Tá. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Os documentos não precisam ser recebidos no sistema. Todos os documentos que chegam no seu setor já vão direto para a caixa de setor aqui. Não precisa ter aquele trâmite de ir lá e receber, tá? Foi criado um memorando. Eu já deixei um processo aqui, no caso, só quem vai poder criar processos é o protocolo. Então, ele já tramitei um documento para cá, só de teste, tá? Vou explicar agora essa tela aqui em geral. Tá? Receber processo aqui não precisa ter acesso a ele. Isso aqui é alguma ferramenta da própria Cefaz. O sistema ele foi feito totalmente para Cefaz. Então tem coisas que só a Cefaz vai utilizar e a gente não, tá? Aqui em identificador, nesse primeiro quadrado aqui, a gente consegue fazer consultas de processo em outros órgãos, tá? Vou pesquisar um aqui que eu já vi que numeração que tem. Então, vou jogar um identificador aqui, no caso, se tiver o número de um processo, o interessado, você vai colocar aqui o CPF, o nome dele, o assunto que você queira, vai aparecer uma variedade bem maior, né? Local, palavra-chave. Palavra-chave tem na hora da criação do processo. Então, vou pesquisar aqui o 001811. Tá? Vou pesquisar aqui em qualquer. Se for um documento que você queira pesquisar na própria Jusceia, você vai vir aqui, só marcar Jusceia, ele vai aparecer em qual setor tá, da mesma forma que o qualquer. Que eu vou botar em qualquer para te ver como é que a gente vai visualizar ele em todo o estado, tá? Tá aqui. Então apareceu pesquisas que tem como identificador esse 1811, tá? Vou abrir aqui no caso, esse que está na Cefaz. Esse processo só poderá ser visualizado no menu Arquivo Virtual Deseja Visualizar.
não vou, é porque ele já foi arquivado. Deixa eu ver se esse aqui ainda não foi arquivado. Então a gente não consegue visualizar o que tem dentro dos documentos, tá? Diz que não tem acesso. A gente consegue só ver qual é o trâmite que está acontecendo nesse documento. Então, aqui a gente vai ver de cima para baixo, tá? Aqui foi quando foi criado o documento, depois foi tramitado para esses SES aqui, para esse usuário, que é a matrícula de algum servidor público, tá? Então, esse servidor tramitou por esse SES para esse servidor aqui e vai descendo até a gente chegar aqui é, a saber que está com esse servidor aqui o processo, tá? Pedindo conhecimento, providências no termo do despacho. Então a gente consegue ver como é que está o trâmite de qualquer processo no estado, tá? Qualquer processo que não esteja marcado como sigiloso, você tem a opção de marcar processos como sigiloso, como eu vou explicar, tá? Então deixa eu voltar, tá? Então essa primeira parte aqui pesquisa processos e tudo, aqui pesquisando na Jusceia. Vou voltar aqui para a caixa de setor. Essa caixa pessoal, o CIGED ele tem a opção de você tramitar um documento direto para uma pessoa. Então, se tu quer tramitar um documento direto para a Dani no gabinete, você consegue tramitar direto para ela, tá? Se você quiser tramitar para a Manuela, também pode, mas o gestor do setor ele consegue visualizar esses documentos. Ele consegue tanto visualizar como ele consegue tramitar para a caixa do setor. Ele consegue tirar da pessoa e jogar para o setor, tá? O gestor tem essa ferramenta de fazer isso. Aqui em caixa de setor, a gente consegue ver os memorandos e os processos. Mas se você quiser ver só os memorandos, você vem aqui em documentos do setor, que ele vai aparecer só os memorandos que tem parados no seu setor. Tá? No caso, apareceu só um. Vou vir aqui em caixa do setor, vou tentar fazer um trâmite, tá? Com o usuário da Manuela. Se eu clicar aqui, deixa eu explicar também essa parte logo. Aqui nessa cartinha ele tramita somente esse documento aqui. Na lupa você visualiza o documento. Aqui você consegue ver o memorando em outra janela. Ele vai abrir essa mesma caixa de pesquisa, só que em outra janela, e não vai abrir nessa mesma aqui. E tu consegue baixar o documento completo. Vou clicar aqui em visualizar. Então, na opção de visualizar, vai ser da mesma forma, de cima para baixo. Então, o documento, a Manuela criou um memorando, anexou, criou um documento dentro dele e foi a criação do documento e o anexo, que os dois estão sem assinar aqui, tá? Foi aquele primeiro que eu fui lá em redigir memorando e depois o anexo. Os dois estão sem assinar, ela não tem opção de assinar, tá? Despachos, se ela quiser, se você estiver recebendo, né, no caso, essa tela aqui, o memorando, como ela não tem a opção de assinar, ele volta para essa caixa do setor. Se fosse a Dani criando, já iria tramitar automático para o setor e ela não estaria aparecendo aqui. No caso da Manuela, voltou para cá porque está esperando a assinatura da Dani. Tá? Então, pode criar um despacho se por acaso esse documento tivesse sido tramitado para cá, né? Então, essa opção de despacho, você pode já despachar ele aqui mesmo, assinar, se tiver a opção de assinar, ou temporário, no caso ela vai criar o temporário. Documento, como não está assinado ainda o documento, aquele anexo que a gente colocou, ele não vai aparecer aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui em tramitar. Quando eu cliquei em tramitar, ele preencheu esse segundo campo aqui em cima. Ele fechou e veio para essa primeira tela preenchendo aqui o número do memorando. Se por acaso eu quisesse tramitar mais de um documento para o mesmo setor, eu marcaria os dois. Aqui ele vai aparecer os dois documentos. Então, o memorando 01 e o processo e o segundo processo, mas eu vou tramitar só um, tá? O órgão ele já vai preencher automático. O destino, você vai ter que vir na lupa e preencher. Eu vou tramitar aqui para o gabinete
da vice, Gabi vice, tá? O evento, o evento é o assunto do trâmite. Esses assuntos são pré-definidos igual do S Pro Web, tá? Deixa eu ver, tá saindo um sonzinho. Tem alguém com o mic ligado? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando normal? Tá 100%, mano. Eu tô escutando um chiadinho aqui. Tá, vamos dar continuidade. Então, aqui, deixa eu voltar aqui em evento, é o assunto do trâmite, né? Então, você pode colocar os assuntos que você mais tramita, no caso, registro de protocolo geral, acompanhar processo. Você pode salvar eles aqui e depois fica mais fácil, porque tem inúmeros assuntos aqui dentro, tá? Parou de chiar. A pessoa pode favoritar para ela ou pode favoritar para o setor que todo mundo vai ver no setor. No caso, acho que como ela não é gestora, ela não consegue jogar, mas o gestor consegue jogar para cá para dentro e depois fica mais fácil de achar, tá? Se tiver algum assunto que não que a Jusceia tenha que não esteja aqui, tem que solicitar da SEAD, tá? Então você manda um e-mail para a gente, um documento solicitando o cadastro desses assuntos e a gente vai enviar para a SEAD para cadastrar. Esses assuntos aqui é para ser todos que tem no S Pro Web. Então, se já está cadastrado no S Pro Web, a gente vai achar aqui. Então, acompanhar o processo e encaminhar o setor. Vou dizer que é esse o assunto. Clica duas vezes em cima, vai fechar e vai ter um evento aqui. Esse evento é o número do assunto aqui. Cada assunto tem o seu número. Se você já souber de cabeça, só faz colocar aqui e já era. Vou tentar tramitar. Como ela não tem a permissão de assinar, ele não vai deixar tramitar. Ele vai dizer aqui que tem documentos temporários que não foram assinados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar a conta da Dani para continuar os exemplos, tá? Então, a Dani vem no usuário, com o usuário dela. Deixa eu... então eu troquei o usuário, tá? Já mudou aqui em cima. Já aparece o usuário que eu estou logado. Tá? Vai ter algumas coisas que vai aparecer diferente aqui para ela. Aqui em caixa de setor, já vai dar para visualizar aqui o memorando que foi criado. O primeiro memorando, tá? Tem dois processos que estão parados lá na... Esse processo aqui, chegou um processo que eu cheguei a passar pro Júlio, tá? Já chegou na nossa caixa de entrada de processos. Então, para a gente conseguir tramitar, vou visualizar, tá? Vou aqui na opção de visualizar o memorando e vou precisar assinar, tá? Posso assinar vários, então vou selecionar os memorandos que eu quero assinar e vou assinar selecionados. Deixa eu só vou precisar mudar o usuário dela aqui rapidinho, só um minutinho, por favor. Esqueci de um detalhe.
habilitar a opção de assinatura, desculpa. Deixa eu fechar o sistema aqui, verificar se ele já vai deixar eu assinar. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem conseguindo entender, vocês passam para mim, tá? Que eu vou tentando dar uma parada, tentando voltar. Qualquer dúvida, pode abrir o mic aí também e pedir ajuda, tá? Eu só dei um F5, vou verificar se já dá a opção de assinar. Então não deu, vou ter que deslogar e logar aqui. Estou tentando fazer o processo normal de trâmite para tentar já ir memorizando aí. Então, pesquisar novamente. Vou assinar só um. Aqui. Só um minutinho novamente. Tá. O que aconteceu aqui? As pessoas que têm aquele token, no caso a Dani tem o token, né? Se tiver, ela consegue assinar com ele. Então, como ela tem aqui, eu habilitei o usuário utilizará apenas o certificado digital para assinar. Tá? Como eu estou fazendo o teste, eu vou desmarcar, mas depois eu vou habilitar. Que aí isso ajuda com que, se alguém acessar o usuário dela no Ciged, ele não consiga tramitar nada se não tiver aquele token. Se eu habilitar a opção aqui de assinar usando login e senha, que eu já vou habilitar, uma pessoa consegue acessar o sistema e assinar qualquer documento, porque vai estar assinando pelo próprio sistema, não vai ser pelo token, tá? Então, alterei. Deixa eu só atualizar de novo. Vou sair logo. Então, visualizar o documento. Pronto, buguei o sistema. Ah, tá. Então, vou assinar agora. Então, ele aparece aqui um termo de responsabilidade, tá? Quem quiser ler, fica à vontade. No caso, os gestores, né? Então, assinando o documento. Ele vai assinar e vai voltar para aquela tela de pesquisa já. Demorando. Tem alguns momentos que tem alguma lentidão, algo do tipo, às vezes é até o navegador que pode estar dando algum problema. Eu vou fechar esse navegador aqui. Vou testar aqui no Chrome mesmo. Sai do usuário da Manuela. Vou me visualizar novamente e vou tentar assinar. Você deseja assinar imediatamente esse documento. Esse documento vai ser assinado após a confirmação. Ok. Então foi bem rápido. O Chrome às vezes, o Firefox às vezes pode estar dando alguma incompatibilidade aí. Então quando ele está assinado, ele aparece com esse checkoutzinho aqui. Eu vou assinar o outro também. Se eu quisesse só clicar em assinar vários, ele ia assinar e pronto. Aqui em documentos, agora apareceu, tá vendo? O memorando assinado
por Daniele e tudo mais. Se eu quiser visualizar ele, só clicar em cima do documento e ele já vai ter aquela assinaturazinha aqui que quem utiliza o token sabe como é que é, tá bom? Ele já vai fazer essa assinatura. Isso já está sendo assinado pelo próprio sistema, tá? Ele pega os dados dela e utiliza para usar como token. Então vou assinar o outro documento também. Lembrando que se tiver algum documento desse sem assinar, ele não consegue ser tramitado para nenhum outro setor, tá? Se ela quiser fazer um outro despacho, pode fazer normal, tá? Se ela quiser já... vou fazer um teste aqui. Teste após assinar... Teste, vou botar aqui a assinatura. Assinatura... Tá, só teste assinatura. Então vou clicar já assinando. Já clicou, já veio para essa tela inicial aqui da consulta e mudou aqui o status para um despacho. Então tem dois memorandos e um despacho nesse documento, tá? Vou clicar em tramitar, ele já vai preencher aqui em cima, tá? O destino, agora eu vou conseguir tramitar, vou botar o gabinete da vice-presidente. A opção, como eu tinha falado lá, só o gestor consegue puxar aqui para o favoritos do próprio gabinete, tá? Então, vou botar registro no protocolo geral, que é o evento 1. Vou tramitar e pronto, já foi tramitado, tá? Os processos funcionam da mesma forma. Vou clicar em consultar, vai aparecer desde onde foi criado até, como está aqui, no caso foi criado por mim, que eu sou a matrícula 1, tá? Do T aqui, quando é a matrícula do, de um funcionário, de um estatutário, ele aparece com G e a matrícula da pessoa. Se quiser colocar algum despacho, vou botar teste, trâmite, processo. Trâmite, processo. Já vou clicar em assinar. Ele já vai aparecer assinado. Se esse documento precisa ser sigiloso, é só vir aqui e marcar o processo como sigiloso. Essa opção só quem vai poder marcar são os gestores de setor. E só quem vai visualizar esses documentos é o gestor do setor também. No caso, os outros funcionários que não forem gestor não vão ter visualização dele. Tá? No caso da vice-presidente, para onde eu vou tramitar, só a vice, que é a única que tem a permissão lá de gestora, vai conseguir visualizar esse documento, tá? Então tem um documento, vou clicar em tramitar também. Aqui, se botar Gabi Prez, opa, Gabi Vice, que é o nome do setor, ele, Gabi Vice, ele é para ir também, mas aconselhar a gente sempre a usar a lupinha, tá? Vou botar acompanhar o processo, cliquei duas vezes em cima, vou tramitar. Ó, ele aceitou como Gabi Prez, botando só a sigla do setor, tá? Então foi tramitado, já saiu do setor. Aqui em... Deixa eu... Não é caixa de saída. Documentos tramitados. Você vai conseguir visualizar todos os documentos que foram tramitados no gabinete, tá? É como se fosse a caixa de saída de um e-mail, tá? Vou explicar logo esse menuzinho aqui todinho, tá? Essa caixa de saída é utilizado pela Cefaz, não vai ser utilizado por nós. Servidores, aqui que fica a parte que eu falei que você consegue tramitar um documento direto para uma pessoa. No caso, vou mostrar aqui rapidinho. Houve algum
inconsistência aqui. O documento apareceu aqui de novo. Tá com alguma inconsistência, tá? Eu vou continuar vou passar para eles lá isso aqui. Se eu clicar aqui nele e na opção de destino botar aqui Gabriel, ele vai aparecer o meu nome e tal, tudo mais. Você vai conseguir tramitar esse documento direto para mim, tá? Aí ele vai ficar, como eu falei, vai ficar na caixa do próprio usuário, na caixa pessoal. E para o gestor conseguir ver, ele tem que vir na caixa servidores. E aqui, nesses bonequinhos, são processos a receber essa caixa. Esse primeiro aqui não vai, nunca vai ter nada a receber. Processos recebidos. Aqui vai estar o documento que vai estar na tua caixa pessoal. Aí ela consegue, clicando aqui, vai aparecer aqui nessa parte de processos, vai aparecer o documento. Aí você clica e faz o trâmite para a caixa do setor mesmo. Bota como se fosse gabinete da presidência, para ele poder vir para a caixa principal e sair. Isso aqui é para, digamos que o documento está com alguma pessoa e essa pessoa foi exonerada. Aí, para você ter acesso à caixa dela, você tem que fazer isso, vir aqui nos servidores e retirar esse documento, tá? Da caixa de saída dela, da caixa pessoal dela, tá? Notificados aqui é outra aba que é só da Cefaz. Processos arquivados, todo processo que você arquivar, ele vai aparecer aqui, tá? Vai poder imprimir, vai poder visualizar, tá? Você vai conseguir tirar da caixa também de, de documentos arquivados. Esse processo sobre estados são processos que estão há muito tempo parados, então todo o processo, todo assunto, ele vai gerar uns dias que o processo vai ser tramitado no seu setor. Então, eles já são pré-definidos lá pela Cefaz. Digamos que é um memorando de material. Ele tem, no caso de memorando não vai ter, desculpa, mas um processo solicitando material. Ele vai ter um prazo de 10 dias. Após esses 10 dias, você vai ver ele na caixa de setor, só que ele vai poder ser visto também aqui no processo sobre estados, tá bom? Todos os processos. Então aqui também você consegue ver mesma coisa aqui do caixa setor, tá? Que é o documento do setor, na verdade, são os memorandos, documentos tramitados, que é aquela caixa de saída, filtros e marcadores, você pode criar também um marcador. No caso, eu vou criar um marcador aqui, teste. Vou dizer que ele é vermelho e vou dizer que ele é para o setor todo. Salvei, tá? Eu posso vir agora aqui em caixa setor e eu posso marcar esse. Eu vou botar uma ação aqui que é o teste GabiPress. Então ele vai botar essa etiquetinha bem aqui, tá? Então dá para criar aí tipo Kanban com urgente, não urgente, qual é o tipo de prioridade, né? Você pode botar aqui, no caso o gestor ou quem estiver recebendo pode botar a prioridade aqui com esses marcadores, tá? Desentranhamento. Então, o desentranhamento digamos que tem um documento desses que foi anexado errado no documento. Então, vou visualizar aqui. Vou vir na opção de desentranhamento e vou dizer qual é o documento que está errado, que eu quero remover desse processo ou desse memorando, tá? Então, marquei aqui. Anexado com erro. Então, vou solicitar. No caso, deixa eu voltar aqui.
Tá. No caso, se for um usuário normal, ele não vai conseguir fazer esse desentranhamento, só o gestor, tá? Então, depois, aqui no pesquisar, quando a gente for pesquisar sobre o processo, ele vai aparecer aqui que possui uma solicitação de desentranhamento pendente. Aí o gestor pode autorizar, tá? E vai sumir esse documento, ó, vai sumir esse documento daqui. Deixa eu visualizar novamente. Então, ele gera todo o status, tá? Todo o log do que aconteceu. Então, houve a solicitação de desentranhamento, foi assinado pela Daniele, aí um termo de autorização, que ela deu a autorização de remover esse documento, tá? Aí o documento foi excluído, tá bom? Então essa é a opção de desentranhamento. Aí fica, se tiver, digamos, vários documentos que você queira desentranhar e está aguardando a permissão, vai ficar aparecendo um, dois, três aqui, quantos for. E você vai clicar e ele vai aparecer para você autorizar, tá? Para assinar, se tiver algum documento que foi gerado pela Manuela ou por algum outro servidor que não tem a opção de assinar, vai estar aparecendo aqui também a quantidade e quais são os que faltam assinar, tá bom? Essa parte aqui de trâmite, tá tudo, vocês estão conseguindo entender? O timbrado é padrão, tá? Que foi criado lá pela Jusceia. Mas se tiver alguma divergência lá, se tiver alguma melhoria para ser feita, porque normalmente o timbre ele é pré-definido lá pela Casa Civil, né? Então você pode você pode solicitar uma alteração, tá? Tiver se tiver diferente, a gente só faz solicitar para a SEAD para ela alterar, tá? Aí ela faz essa alteração. Qualquer tipo de alteração no sistema, cadastro de assunto, cadastro de. Vou já mostrar também uma outra opção aqui, que também quem faz é a SEAD, tá? É, vocês estão com alguma dúvida aqui para essa parte de trâmite, de visualização de documento, permissões? Tá tudo ok? Tô indo rápido? Por favor, dê um feedback aí só para tentar deixar redondinho aí para ninguém ter dúvida de nada, tá? Não, não tem prazo. Pode, pode. O que acontece é só que, digamos que você tramitou já várias vezes esse documento e tu quer tramitar quer remover lá de um outro, de um trâmite que aconteceu lá atrás. Você não consegue. Tu consegue desentranhar enquanto está no teu setor, tá? Então vou dar continuidade aqui, tá? É, o que eu ia falar sobre o que também precisa da SEAD, deixa eu pegar aqui. O SPRO Web não, o CIGED, você consegue dar entrada, você consegue tirar aquelas pessoas que vão lá na Jusceia dar entrada em algum documento que era feito pelo SPRO Web. É só a pessoa vir aqui nesse, no site da Cefaz. Deixa eu mostrar para vocês. O site da Cefaz aqui em protocolo virtual. A pessoa vai fazer o login como se fosse acessar esse. É com o mesmo login e senha da nota fiscal amazonense, tá? Então você vai acessar. Tá errado aqui. Vai acessar, ele vai te aparecer, vai aparecer os processos que tu já tem no teu CPF. Se tu tiver algum, no caso eu já nos testes eu criei alguns processos no meu CPF, então ele já vai aparecer aqui para mim, tá? Isso, esse protocolo virtual aqui, ele é para atender pessoas externas, tá? Então, a pessoa tem que vir aqui nos meus dados, anexar o documento dela e aqui vai ter um termo de veracidade que você tem que assinar, tá? Eu vou baixar o PDFzinho aqui, cadê? Tá aqui, o PDF embaixo.
Então eu tenho um termo de veracidade que eu tive que preencher meu nome, meu RG e tudo mais e assinar, tá? Para eu poder ter acesso a esse sistema. Então, um empresário, alguém que tem algum processo, que queira dar entrada em algum processo na Juscelia, vai poder vir aqui nesse sistema, tá? Nessa opção aqui, novo processo. Aqui tem todos os órgãos que já estão cadastrados no CIGED. A Juscelia não está ainda, a gente não está utilizando, então não tem. Se tiver algum tipo de processo que é feito manualmente, que não é feito pelo SRM, é feito pelo SProWeb, pode ser passado para a SEAD e a SEAD vai anexar aqui. Então vou mostrar aqui a FAPEAN. A FAPEAN ela tem a pessoa consegue oficiar a FAPEAN pelo protocolo virtual. Vou clicar em oficiar aqui, então vai dizer as opções e vou conseguir anexar um documento, tá? No caso aqui é o ofício que eu vou anexar, tá? E já vai, isso aqui já vai dar entrada direto, já vai cair automaticamente no protocolo da FAPEAN, tá? No caso, cairia direto já no protocolo da Juscelia, evitando com que as pessoas precisem ir na Juscelia para dar entrada nisso, tá? Bom, então isso daqui é um grande diferencial desse sistema, né? Acabam com a necessidade das pessoas estarem indo em loco, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Vou, vou, vou mostrar a opção de arquivar, tá? Então você vai vir aqui em visualizar o documento, vai vir na opção, não é nem visualizar, desculpa. Você vai marcar o documento e vai vir aqui em arquivar virtual. Deixa eu selecionar, clico em arquivar virtual. Só quem pode também é os gestores. Uma pessoa sem a opção de assinar ou não sendo gestor do setor, ela não consegue fazer arquivamento nem desarquivar, tá? Então, arquivei e aqui em arquivo virtual eu consigo visualizar esse documento, tá? Eu consigo desarquivar ele também, tá? O gabinete, ele consegue desarquivar qualquer documento na Juscelia. Se a TI arquivou o documento, ela consegue, o gabinete consegue desarquivar. Agora, digamos que a TI arquivou e a controladoria, controle interno, né, queira desarquivar, ele não vai conseguir. Ou vai ter que pedir para o TI desarquivar e tramitar para a controladoria, ou o gabinete vai lá e desarquiva, tá bom? Fora desse escopo aí, não pode. Não pode, o sistema não é para deixar desarquivar, tá bom? Aqui em gestão de dossiê, ficou alguma dúvida sobre arquivo? Tá? Os arquivos vão ser sempre digitais, tá? Vai acabar com aquele físico e você vai fazer isso tudo digitalmente aqui, tanto visualizar cada documento, o que aconteceu, cada trâmite, até o arquivamento, tá bom? E como a gente vê aqui, no caso, não sei se vocês utilizavam o SProWeb para anexar documento, mas tanto anexar quanto visualizar aqui é muito rápido, tá bom? Então não tem por que não utilizar ele full online, tá? Tem a opção de visualizar o processo completo, tá? Então, em vez de você clicar de um por um, você clica e já vai baixar todo ele e você vai conseguir visualizar ele todinho, tá bom? Tá. Aqui em gestão de dossiê é aquela opção de juntar documento ou de juntar, tá? Então você vai vir em juntada de vários dossiês. Tu vai ter que saber o número do documento, tá? E qual é o documento principal
que tu vai querer juntar outros documentos a ele. E você vai colocar até 10 documentos você vai conseguir juntar aqui, tá? No caso, tem essa opção de juntada de vários dossiês. Tem a opção de juntada, que você vai, no caso, se tiver algum documento juntado, ele vai aparecer aqui em dossiê, você vai clicar e ele vai aparecer os processos que tem no teu setor que estão juntados e tu vai conseguir desjuntar, tá? Juntada de memorando com processo, tu vai dizer qual é se tiver algum memorando que está rodando na Jusce e existe um processo também, você consegue juntar o memorando aqui, vindo nessa opção de gestão de dossiê, juntada de memorando. É algo bem simples, tá? Não, é só, como a gente viu aqui, é só botar o número do principal, o número do que você quer juntar e juntar. Não vai pedir assinatura de documento, não vai aparecer nada. O que vai acontecer é só que quando você for pesquisar o documento, ele vai aparecer com o número do principal. Você não vai conseguir mais fazer nenhum tipo de tramitação desses documentos que foram juntados. Você vai ter sempre que tramitar o principal, tá? Na parte de caixa de consulta, então você vai conseguir na primeira opção consulta de tramitações, vai poder, tem que você vai conseguir botando o número do processo, do memorando do processo, vai conseguir ver como é que ele está na Jusce. Então ele foi criado pela Manuela, tramitado pela Daniele 2 vezes, tá? Que ela arquivou o documento, foi o documento que eu fiz o arquivamento, tá? Consulta de processos, ele vai te dar mais opções. Então, se tiver o número do processo, consulta pelo número. Se for um memorando, consulta pelo número dele. Se for o número de interessado, você consulta pelo número de interessado. Deixa eu ver se pelo meu CPF aparece. Então, botei meu CPF aqui e ele apareceu os documentos que tem na Jusce que tem como meu CPF. Se for pelo nome também, ele dá uma... Isso aqui é só para a parte de consulta, tá? Então, ele consegue buscar em toda a Jusce de forma mais detalhada, porque tem aquela opção inicial lá que tu tem que ter um número, né? Que é essa opção aqui na parte de tramitar, que você consegue vir aqui digitar pelo interessado, o assunto, não tem a opção de tu colocar o memorando, o número do interessado, o nome, ele é mais detalhado, tá? Então, expliquei aqui. Para agora voltando para a parte de gestão dos usuários. Aqui na opção setor acesso, nessa opçãozinha bem aqui, é onde você consegue dar permissões para os usuários do setor. Então, eu vou vir aqui em lotação. Então, consigo ver todos os usuários que estão lotados no gabinete. Tá? O Júlio está aqui de teste. Aí tem a Lisandra. Então, a Lisandra ela pode tramitar, ela recebe, mas essa opção de receber não existe no Ciged, tá? Falando mais uma vez, porque no SProWeb é chato ter que fazer isso. Agora, como tem o processo já chega mesmo para você, ele já é tramitado direto, porque antes eles vinham com papel para você assinar dizendo que você recebeu aquele documento, né? E tu ia lá no sistema e dava o recebido. Agora não precisa mais. Já vem automático, não vai ter o documento que tu vai assinar na mão. Pode anexar e pode visualizar, tá? Então, se quer tirar a opção de ela tramitar, porque assim, a gente pode dar a opção de a pessoa assinar o documento, ela pode assinar, mas ela não pode tramitar, tá? Aí a gente diz que não e ela não vai, mesmo ela assinando um documento, ela não vai conseguir tramitar. Mas se ela não tiver a opção de assinatura, ela não, mesmo que ela tenha essa permissão de tramitar aqui, ela não vai conseguir, porque ela não vai conseguir assinar. Tá bom? Isso daqui é só para o gestor do setor, tá? O CIGED ele tem como o gestor muito participativo na parte de gestão do sistema, tá? Gabriel, Oi, eu tenho uma dúvida. tá. Pode falar. Se a,
Se a Dani assinou um documento e eu tenho permissão para tramitar, eu posso tramitar? Se ela assinou, sim. É, o que vai acontecer? Se você tramitar um documento que não está assinado, ele vai dizer que não tem, que está faltando o documento para ser assinado. Se todos tiverem assinado, você consegue tramitar ele normal, se você tiver essa permissão aqui, tá bom? Valeu. Então, deixa eu só olhar na minha emendazinha se está faltando alguma coisa aqui, tá? Já estamos na reta final aí. É, já falei das permissões, caixa de pesquisas. Tem uma tela aqui. Não vou conseguir mostrar essa tela, não. É que quando é feita uma juntada de documento, é colocado um maisinho antes dessa caixinha aqui. Tem um maisinho, você clica e ele vai aparecer, ele vai abrir, vai expandir e vai aparecer todos os documentos que estão juntados com esse processo aqui, tá? Então é isso, pessoal. Tem a parte de relatórios também, tá? É, os relatórios deles são bem ricos de informação. Então, inventário de processo de um setor. Então, você consegue. Deixa eu dar um geralzão aqui para a gente ver o que ele vai mostrar. Consegue pesquisar por assunto, por evento, tá? É, existe uma linha muito estreita aí do que é assunto e do que é evento. Mas é praticamente a mesma coisa, tá? O evento são é, um evento de tramitação, né? Dizendo o que está acontecendo naquela lá. É para a pessoa. Encaminhar para o setor responsável. Isso daí é um evento. Tá? O assunto vai ser sobre o que é. Solicito álcool em gel. Vai ser o assunto, aí vai receber o gabinete, digamos, e ele vai fazer uma ação de tramitar para o setor responsável. E vai estar essa opção essa ação, tá? Então, data início, data fim. Se você quiser adicionar outro subsetor, tá? E esse monte de item aqui. Essa parte de relatórios, ela como são muitos aqui, você vai poder estar brincando aí. Depois eu vou passar direitinho, mas aqui em relatório de processos ativos, consegue ver melhor. Era para estar aparecendo aqui. Essa parte de relatórios a gente vai, quando vocês forem precisar de tirar relatórios, vocês podem chamar a gente, me chamar que isso aqui vai estar melhor alinhado. Até porque como o sistema tem pouco tempo, né, de alimentação, tem alguns testes só, ele não vai trazer muitas informações, tá bom? Isso daqui a gente vai fazendo de acordo com a alimentação no sistema, tá bom? Então é isso, pessoal. É, não tenho mais nada a apresentar. Se alguém tiver alguma dúvida, posso estar tirando agora. É, o acesso, Vivian, é, é daquela forma que eu falei. Todo mundo, eu já fiz o cadastro de todo mundo. Então você vai precisar vir no siged.amazonas.am.gov.br, acessar com login e senha, clicar no botão acessar com login e senha e vai ter que dizer aqui esqueci a senha, esqueceu a senha. Aí botar o teu CPF e o teu e-mail, o e-mail que foi passado pro gestor e a senha vai pro teu e-mail, tá? Gabriel, tenho outra dúvida
sobre Opa, login. pode falar. Como eu tenho acesso a outros sistemas da Cefaz, como CA, Uhum. então o meu login desses sistemas também Mesma serve para o senha. CIGED? Mesma senha. Tu vai, no caso, como tu já tem, tu vai vir aqui no CIGED Amazonas, CIGED.Amazonas, né? Opa, vamos lá. CIGED. CIGED.amazonas.am.gov.br e tu vai botar o teu CPF e a tua senha que tu acessa os outros sistemas. Vai ser o mesmo, tá? Inclusive, Ah, entendi. tem uns bugzinhos que ainda não foi resolvido por conta dessa parte de autenticação aqui. Eu vou só mostrar um aqui porque vai acontecer contigo, já que tu tem cadastro em outros sistemas da Cefaz. Deixa eu só botar um usuário aqui do Júlio. Deixa eu botar o meu mesmo. Tá logado aqui. Então vou sair aqui do sistema. Quando for iniciar a nova sessão e eu tentar logar, eu já tive acesso ao SGC. Então ele não dá a opção aqui de tu acessar o CIGED. Então o que que eu aconselho? Sempre quando tu sair, tu volte lá naquela opção ó, tu fez o login, né? Deixa eu lhe logar aqui. Fez o login, se tu quiser saiu, ele vai vir para essa tela aqui. Em vez de clicar em nova sessão, tu vai precisar acessar o sistema de novo, tu volta e loga aqui ou tu coloca o link siged.amazonas, porque senão ele vai querer te levar pro sistema geral de, de contas da Cefaz. Ele vai aparecer, não vai aparecer todos os sistemas que tu tem acesso, menos o Siged, porque eles ainda não incluíram. Isso é por enquanto, tá? Isso daí eles já estão verificando lá. Ah, entendi. Porque tem bastante que tem acesso aos outros sistemas da Cefaz, principalmente o pessoal do DAF. Então eles vão usar o mesmo login e senha. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tem a pergunta da Lisandra aí, Gabriel. Opa, Quando começar a valer o CIGED, como ficarão os processos que estão em andamento no SPROWeb? Eles serão migrados? Não. não. Os processos que estão em trâmite físico, eles vão continuar em trâmite físico no SPROWeb. Ou, se vocês quiserem muito que seja tramitado para o CIGED, vai precisar o protocolo vai precisar anexar todos os documentos lá que tem no sistema. Ele não vai ter aquele rastro como tem aqui, né? Ele vai ter só um anexo, né? E você vai conseguir utilizar ele no CIGED. Mas se não for feito isso, vai ser o físico ainda somente desses. Os novos vão ser todos no CIGED, tá bom? Ficou claro aí, Lisandra, para você, colega? É Beleza. isso aí. Júlio, uma palavrinha, alguma dica aí de alguma coisa? Deixa eu botar aqui que eu vou tirar um print vou parar minha apresentação. Tá. Peraí, rapidinho Eu acho que dúvida mesmo só vai surgir quando tiver na prática. É verdade. Mas a gente vai estar para tá sendo todo mundo do TI está sendo treinado, tá? O Eduardo tá aí, o Léo tá aí também, o Júlio, o Auro. Todo mundo está ficando craque no sistema justamente para a gente dar esse suporte instantâneo aí, sem dúvida, tá? E é um sistema, ele é um sistema bem
prático, assim,